Fala galera, tudo na paz? Ó nós aqui de novo. Então, assistiram a videoaula número 1 sobre o período pré-homérico. Nessa aula, a número 2, nós iremos falar sobre o período arcaico, período de gestação do mundo grego. Buscaremos nesse momento aqui deixar claro para vocês como ocorreu o processo de transição de uma sociedade camponesa, guerreira, para aquela civilização clássica que é tão famosa e que a gente conhece tão bem. Como eu falei na videoaula número 1, com a chegada dos dórios, a Grécia continental, insular e mesmo parte da Ásia Menor, o mundo grego entrou num período de trevas. A partir dos anos 700, no entanto, este mundo agrário ele começa a ser substituído novamente por uma estrutura citadina ou uma estrutura de polis. Beleza? Precisamos deixar claro também para vocês que a civilização grega, no seu processo de formação, ela é uma sociedade mestiça. No vídeo número 1 nós falamos sobre os jônios, sobre os dórios, sobre os aqueus, sobre povos da Anatólia, sobre a civilização cretense, sobre a civilização micênica, pontuei o contato com o Egito e também com povos orientais. Observe toda essa gama de indivíduos que está envolto no processo de formação da civilização grega. Portanto, aquela ideia que a gente tem, muitas vezes equivocada, que os gregos são originais em tudo, ela não é correta. Na verdade, o que os gregos são é resultado de um processo de mestiçagem, tanto humano como, obviamente, cultural. O comércio começa a ganhar muita importância no mundo grego, principalmente na região da Ática, que possui portos naturais, e os gregos da Ática começam inclusive a rivalizar nas atividades comerciais com outro povo muito importante, que são os fenícios, que viviam obviamente e principalmente dentro dessa estrutura comercial marítima. A polis grega ela traz uma grande novidade se a gente fizer um comparativo entre a estrutura de poder que se monta ali e aquela que existia outrora na chamada Antiguidade Oriental. Há nesse período uma verdadeira revolução quanto ao modelo de Estado que é desenvolvido, apesar de ser um microestado. Vocês devem lembrar, por exemplo, que na Antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, de maneira geral, tudo pertencia ao Estado. É o modo de produção asiático. O Estado é o principal responsável por fazer as coisas acontecerem, por fazer a estrutura produtiva do mundo antigo funcionar. No mundo grego, a configuração do Estado ela é distinta, porque a base do Estado grego, a polis, é a propriedade privada. Ou seja, são os donos da propriedade privada, os bens nascidos, no caso de Atenas chamamos de eupátridas, no caso de Esparta nós chamamos de esparciatas. São esses indivíduos que organizam o Estado. Tanto em um quanto em outro, você vai observar que o cidadão ele tem uma intensa participação nas decisões políticas locais. Mesmo em Esparta, que é uma cidade um tanto quanto mais hierarquizada. Se antes o Estado era o indivíduo, ou era a estrutura que possibilitava o acesso à terra, cobrando uma tributação dentro do modo de produção, no mundo grego são os proprietários que exercem o poder político, a chamada aristocracia. Esses nobres são os verdadeiros donos da cidade. E você vai perceber que gradativamente essa polis, que num primeiro momento é monárquica, ela vai caminhando lentamente para uma estrutura aristocrática ou oligárquica, como muitos entendem. Vai desaparecendo a força monárquica, e o poder passa a ser exercido e partilhado entre esta elite social. Um outro ponto fundamental é perceber que muitos, como no caso de Atenas, a monarquia... Eu já vou repetindo aqui o que eu falei. E o trem não passa. Moço, que ódio, hein? Você aperta e o bicho é 3 dias para passar. Então, a polis grega, ela se define pelo seu próprio povo, pelo demos, que vai adquirindo uma importância significativa na luta, claro, um atrito com essa elite, com essa aristocracia, que vai alargando lentamente a cidadania. E aí você vai observar a participação
de indivíduos pobres também nas decisões políticas, como é o caso clássico da cidade de Atenas. Essa elite, os eupátridas, né, no caso ateniense, e os esparciatas, no caso de Esparta, eles construíram uma narrativa que explicava a sua própria origem. Perceba que há nessa lógica uma ideia, né, de que essa elite pertencia a heróis de outrora, heróis da guerra de Troia, por exemplo. Fora desse ciclo, todo mundo estava condenado a uma situação de ou ausência de participação política ou total descrédito, como era o caso dos estrangeiros, por exemplo. Avançando aqui, e o slide não avança, o que faz não. Um outro ponto importante é lembrar que essa elite ela se constitui a partir do domínio da terra. Tá? A propriedade da terra é um elemento determinante para a própria estruturação dessa sociedade. Agora, aqueles que eram excluídos desse processo da propriedade da terra, eles eram obrigados muitas vezes a se refugiarem ou a buscarem outros lugares. Poderiam ser provenientes não apenas da escassez da terra, mas também de invasões, né, fugindo de conflitos, fugindo de derrotas políticas, e muitos desses se reuniam em grupo e buscavam, fora da Península Balcânica, um refúgio, um lugar que pudesse ter acesso à terra. O impacto dessa migração dos excluídos, dos miseráveis, dos aventureiros, se dá com a formação da chamada Magna Grécia ou Grande Grécia na Península Itálica. Veja, nesse período aqui também está em formação, por exemplo, a polis de Roma. Há uma colaboração cultural muito importante dos gregos na Península Itálica que a gente precisa sempre estar muito atento a isso. Esse alargamento do mundo grego se dá a partir da presença dos gregos no Mediterrâneo, de maneira que onde há uma polis grega, há o mundo grego. Não é uma fronteira de ordem geográfica, mas de ordem cultural. Beleza? Passando agora aqui a falar sobre figuras muito importantes na caminhada do mundo grego até a democracia, principalmente Atenas, a gente vai falar sobre os tiranos. A conquista de direitos políticos se deu muito através do atrito entre as classes sociais mais afortunadas e aquelas que são miseráveis, as camadas menos prestigiadas economicamente ou politicamente. É o que Marx chamaria de luta de classe, o motor da história. O que você vai perceber então? Quando esse conflito, esse atrito, essa luta de classe atingia um patamar tão elevado que colocava em risco a própria existência da polis grega, um grupo de indivíduos então elegia uma figura chamada de tirano. A tirania do mundo antigo ela é diferente daquela ideia do nosso imaginário baseado nos tiranos contemporâneos. A tirania do mundo antigo tinha uma função muito clara e objetiva. Eles tinham que transferir poderes, privilégios dos mais ricos para os mais pobres, tentando aliviar as tensões, os antagonismos dentro da própria sociedade. Vamos falar aqui primeiro sobre dois tiranos muito importantes. O primeiro, né, é Drácon, serpente, para quem não sabe. Foi ele que trouxe as leis do universo do costume, da oratória, as chamadas leis consuetudinárias, leis do costume, para a escrita. Foi ele que tornou as leis obrigatoriamente escritas e públicas. A ideia de que todos deveriam conhecer o processo normativo da polis, principalmente aqui no caso de Atenas. E ainda hoje a gente utiliza muito a expressão draconiana para falar de algo que é imposto de cima para baixo. A maioria desses tiranos, eles representam figuras da elite, né? Que, como eu pontuei anteriormente, eram alçadas a um patamar de concentração de poderes com o intento justamente de eliminar o atrito. O que vai acontecer ao longo, principalmente de 2 séculos, ou mais ou menos de 1 século e meio, é que a hegemonia da aristocracia começa a ser reduzida com a atuação dos tiranos. Só que essa figura só existe em função de uma pressão social, principalmente de uma classe de pobres que está se
ascendendo economicamente, que a gente poderia chamar de forma até incorreta de classe média. Ou seja, quando alguns pobres atingem um patamar econômico mais expressivo, eles começam também a pressionar por uma ampliação da participação política. Isso também ocorre quando os pobres compreendem o papel de importância que eles têm na própria defesa da polis grega. Ou seja, quando o pobre entende que ele é importante para a defesa, para a manutenção da vida citadina da polis, ele também passa a exigir algo em troca. E esse algo geralmente é maior participação política. A segunda figura importante aqui é Solon. Ele vai administrar Atenas a partir de 594 a.C. e o seu governo ele é muito essencial para o fortalecimento da Assembleia Popular, que a gente chama de eclésia. Veja que há uma relação dessa tentativa de incorporar o pobre, ou pelo menos o camponês, né, na vida pública de Atenas. A primeira ampliação de participação política veio com a mudança no critério de acesso à vida pública, que passa a ser a fortuna. Ou seja, não é mais a genealogia, não é mais a questão sanguínea que sustentava os privilégios daquela aristocracia. Passa a ser a ascensão política dentro daquela perspectiva que eu observei anteriormente. Ou seja, alguns indivíduos começam a ascender economicamente, a ansiar por participação política e Solon vai acabar cedendo a essa ideia de substituir a participação política sanguínea por uma ordem censitária. Essa mudança evidencia a ascensão de indivíduos pobres economicamente. O fortalecimento da eclésia também se dá no momento em que o povo, né, assume uma perspectiva muito importante na defesa da cidade. Né. Outro tirano muito salutar nesse processo é a figura de Pisístrato, né, ou Pisístrato, que durante 33 anos ele vai governar Atenas. Considerado um governante moderado, favorável à cultura, teve um grande apoio popular. Foi ele, por exemplo, que solicitou a Homero que escrevesse os famosos poemas Ilíada e a Odisseia, que narram a guerra de Troia. Pisístrato também conseguiu perseguir muitos dos seus adversários, confiscava a terra desses inimigos políticos e subdividia entre os pobres. Talvez aí explique porque é que ele tinha uma grande simpatia da camada mais baixa da polis ateniense. Ele também patrocinou a construção de grandes palácios e favoreceu o crescimento econômico. A própria localização de Atenas favoreceu o comércio marítimo, né? Uma região de muitos portos naturais. A outra figura aqui que eu quero chamar a atenção, né, é a figura de Clístenes. Apesar da ação desses tiranos, desde Drácon, você vai ter um poder ainda concentrado na mão da aristocracia, na mão de poucos. Mas Clístenes ele vai organizar a estrutura política ateniense de uma maneira que o indivíduo que pertence a um demos, a uma comunidade, a uma aldeia, tenha participação política. É aí que você tem mais ou menos o desenho da democracia. Foi em seu governo também que surgiu uma instituição muito importante, que foi o ostracismo. Né? O que é isso? Sempre que o indivíduo ameaçava a própria participação política, a própria liberdade da polis ateniense, o seu nome era colocado em apreciação. Caso fosse aprovado, esse indivíduo seria expulso da polis por um período de 10 anos e ficaria esses 10 anos afastado, mas seus bens seriam preservados. Por último, a gente vai falar aqui sobre uma figura muito importante, que é a figura de Péricles, que governa Atenas a partir de 469 até pelo menos 430, já no período dos atritos com Esparta, o início do processo daquilo que a gente vai chamar de a Guerra do Peloponeso. Esse último personagem tirano que a gente traz aqui, ele ganhou destaque principalmente porque foi justamente nesse período que os atenienses e os gregos, de maneira geral, conseguiram vencer os persas, na famosa tentativa persa de conquistar a Península Balcânica. A vitória dos gregos sobre os persas, ou os medos, como os próprios gregos chamavam os persas, alçou Atenas a um patamar imperialista. Então ela vai exercer uma influência muito grande na região do Mar Egeu, da Jônia, né? E isso vai gerar um atrito
um ciúme, digamos assim, entre Atenas e Esparta, que vai gerar futuramente a Guerra do Peloponeso. E nós vamos falar já no nosso terceiro vídeo. Com dinheiro proveniente da Liga de Delos, que foi uma confederação, uma reunião de cidades gregas para enfrentar o exército persa, Péricles reconstruiu Atenas, porque durante as guerras médicas a cidade chegou a ser conquistada pelos persas e foi mesmo destruída. Péricles reconstruiu Atenas, não mais em madeira como era antes, mas em mármore. Aquela Atenas que nós conhecemos, as ruínas, foi construída por Péricles. E durante o seu governo, dois princípios básicos foram consolidados: justiça e liberdade. Isso aí vai se cristalizar na mente do cidadão ateniense e se torna elementos fundamentais para a democracia que será experimentada ao longo do século V. Né? Agora, pegando uma apanhada aqui para fechar esse nosso segundo vídeo, eu fiz esse breve resumo. Então, primeiro ponto a se lembrar: o mundo grego, ele foi gestado entre o século VIII e o século VII a.C. Né? Houve uma transição de uma sociedade camponesa para uma civilização centrada nas cidades, nas polis. A estrutura social era rígida e controlada por uma elite de ordem agrária, a aristocracia. Né? Os excluídos, muitas vezes, tiveram que abandonar a Grécia em busca de outros territórios, ampliando o mundo grego para fora da Península Balcânica, atingindo outras regiões, formando a chamada Magna Grécia. O atrito social entre o povo, o demos, e os eupátridas, a aristocracia, favorece o aparecimento dos tiranos, e esses tiranos têm um desempenho fundamental para a consolidação daquilo que nós chamamos de democracia ateniense, tendo em vista que a sua função primordial é transferir privilégios dos ricos para os pobres. É claro que aqui é uma análise bem superficial, mas é mais ou menos isso. Ok, galera? Espero que vocês entendam, revisa a aula e espero vocês no nosso terceiro vídeo que vamos falar sobre a Grécia Clássica. Até lá!